agora sim, agora gravando, então vamos lá. O grupo 1, então, vai ficar para depois, e vamos ao grupo 2. Eu vou compartilhar a tela, então, com o banner, e vocês vão me explicar. Opa, share aqui. O conteúdo. Todo mundo está vendo o banner? Sim. Isso? Tá ok. Então, é sobre o parnasianismo e a Belle Époque, né? Belle Époque. Então, podem explicar. Ok, então. Nós somos o grupo 2, né, composto por mim, Júlia, pela Santana e pela Maiara, e a gente vai falar sobre o parnasianismo, a Belle Époque e a relação entre os dois. No parnasianismo, era uma escola literária que criticava o romantismo, valoriza a forma e a linguagem culta, mas não valoriza o sentimentalismo. Era arte pela arte, ou seja, tinha a perfeição formal. E existia a metalinguagem, quando a arte falava sobre a arte. Eles tinham a crença na objetividade, no cientificismo e no positivismo. E eles eram impessoais. Já a Belle Époque foi um período de paz armamentista que se deu na Europa no período de 1871, após a Guerra Franco-Prussiana, e 1914, a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, as grandes potências europeias começaram a se armar como nunca antes. Todos sabiam que estavam na iminência de uma grande guerra. Não sabiam quando e nem qual seria o motivo, mas era preciso estar se armando. Bom, nesse período também houve um grande avanço nas áreas da ciência, com crença no progresso. Um dos descobrimentos da ciência foi a luz, o que deu um aumento na vida noturna. Com esses avanços na área das ciências, todos os países queriam se mostrar ser mais potente. Então, já andavam grandes feiras de ciências. Uma das mais famosas é a de Paris, onde se deu a estreia da Torre Eiffel. Bom, para a elite europeia, a vida estava melhor como nunca havia ocorrido, mas para as massas, com o aumento das revoluções industriais e com péssimas condições de trabalho, a vida estava piorando, o que deu um aumento das reuniões sindicais, gerando até uma revolução socialista na antiga Prússia, gerando assim a União Soviética. Bom, então, elas falaram sobre o parnasianismo e a Belle Époque, né? Daí tem a relação entre o parnasianismo e a Belle Époque. Bom, ambos surgiram na França, né? São originários da França e tiveram seu apoio no cientificismo. É interessante também falar que o parnasianismo ele surgiu como consequência das características digamos que eu não consigo lembrar a palavra agora, mas tipo, das características, né? Surgiu como consequência da situação, né? Da situação que se da Belle Époque. Foi como surgiu o parnasianismo. Eles ocorreram em um momento de efervescência cultural e crença no progresso, né? Aquele negócio do positivismo, cientificismo e tal. O parnasianismo tinha como objetivo a exposição da arte por si, ou seja, aquele, como é que eu posso dizer, logo, o bordão, né? Que é a arte pela arte. E a Belle Époque, aí na Belle Époque eles ocorreram relacionados à ciência, simplesmente para gerar uma exposição da sua pátria, né? Aquele sentimento patriótico também, né? Tanto na Belle Époque quanto no parnasianismo nota-se o interesse em ornamentos belos. Pode ser percebido pelo próprio nome, né? Belle Époque, né? Bela época, bela era. Em muitos poemas parnasianos, identifica-se descrições dessas paisagens. Não só paisagens, né? Parnasianismo, descritividade, descreve objetos como o próprio vaso chinês, pessoas também, né? Como na Belle Époque é visto o interesse na criação desses ornamentos, como a Torre Eiffel, que já foi falada, né? Que foi construída e inaugurada durante esse período. Uma característica também muito importante é a indiferença quanto aos problemas sociais por parte da elite europeia. Por quê? O parnasianismo, ele é uma das vertentes do realismo, assim como o naturalismo, só que o naturalismo, uma das principais características é essa crítica social que tem, por exemplo, no livro do Cortis, que a gente teve que fazer um resumo, que é totalmente diferente do parnasianismo. Eles meio que são ignorantes quanto à relação dos problemas sociais, eles são mais característicos principalmente pela descritividade dos seus poemas e tal. E é basicamente isso. Muito bem, excelente. Eu custei a conseguir encontrar o microfone aqui, tá?
Excelente a apresentação de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Muito bem, excelente. Então, vamos agora, deixe-me desligar daqui. Parabéns para vocês, tá? Agora vamos então para o grupo 2, ou desculpa, o grupo 3, que essa é importante, né? O hino à bandeira nacional. Equipe 3, Lorena, Merline, Kili e João Barbosa estão aí? Oi, prof. Oi. Professora. Oi, então, deixe-me ver daqui, vocês mandaram o quê? Um vídeo? Não, pode falar. É um mapa mental que a gente mandou, prof. Mandou o quê? Um Mapa mental. Uhum. Eu não coloquei. Prof, será a senhora que vai apresentar? Não, vocês que vão apresentar. Eu digo apresentar a tela, sabe? A tela, eu posso colocar para vocês. Vocês têm como apresentar aí a tela? Porque eu não estou achando aqui o mapa mental de vocês. E eu lembro que eu corrigi, mas no momento, sumiu daqui. Deixa eu ver aqui. Eu posso apresentar, se a senhora quiser, prof. Tá, Fica até mais fácil para a gente, eu acho. Então, tá. Vocês fizeram, foi vídeo ou foi vídeo? Não, prof, foi só uma. Foi um mapa mental só. Então, eu vou... uma programação de apresentação. Tá, ok. Aí ele vai passando como se fosse... Então, podem colocar aí. Eu já autorizei aqui que vocês coloquem compartilhem. Tentem compartilhar aí a tela, para ver se vai dar certo. Peraí. Enquanto isso, Ana Vitória, tá aí, Ana Vitória? Oi, prof. Então, na verdade, a equipe que é do IANAG, vocês, né? Eu disse que vocês podem apresentar na quarta, só que o WhatsApp estava fora do ar e eu não consegui mandar mensagem, tá? Beleza? Entendi, prof. Tá, ok. Então, vamos deixar então a equipe sobre o hino nacional apresentar, tá? Podem apresentar. O compartilhamento, prof? Estou vendo sim, painel literário. Tem áudio não, né? Não, a gente vai falar mesmo. Então, podem começar. Está funcionando a sequência antes. O quê? Vê se está funcionando a sequência antes, para as coisas. Eu acho que tá sim. Né? Uhum. Então tá. O nosso trabalho é sobre o hino da bandeira do Brasil, em relações com as características parnasianas e um pouco da história do criador do hino da bandeira do Brasil. Dentre algumas das características parnasianas presentes no hino, nós temos a métrica rígida, em que todas as estrofes do poema possuem 4 versos, e todos os versos de cada estrofe são eneassílabos, isto é, contém 9 sílabas poéticas, como tem no exemplo ao lado. Além disso, também há a presença de rimas ricas nos poemas, que são as rimas entre diferentes classes gramaticais. Por exemplo, tem a palavra juvenil, um adjetivo, rimando com a palavra Brasil, um substantivo. Outro ponto das características parnasianas presentes na bandeira do Brasil é o vocabulário culto. Quando ele cita, por exemplo, as palavras pendão, augusto, formoso, verdura, esplendor, vulto, para e pavilhão. Além disso, entre as características parnasianas que a gente pode encontrar no hino, tem a perífrase, que é uma figura de linguagem que consiste no uso de muitas palavras ou palavras mais complexas para se referir a alguma coisa que poderia ser dita de um modo mais simples. A gente conseguiu encontrar, por exemplo, quando o autor fala seio formoso, céu de puríssimo azul, ou quando cita a verdura das matas e fala do esplendor do Cruzeiro do Sul. Todas essas expressões parecem um pouco mais simbólicas, assim, mas é tudo para se referir ao Brasil. E também ele faz o uso de hipérbato, que significa usar as frases numa ordem indireta, que a gente não está acostumado a ver. Por exemplo, no trecho, ele usou os adjetivos antes de os substantivos.
Então, quando ele diz, tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz, seria mais fácil para a gente entender se tivesse escrito com a ordem que a gente já está acostumado, que seria, tua nobre presença nos traz a lembrança, a grandeza da nossa pátria. Bom, nascido em 16 de dezembro de 1865, na cidade do Rio de Janeiro, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, popularmente conhecido como Olavo Bilac, foi um grande nome da poesia e do parnasianismo brasileiro, além de ter sido fundador da atual Academia Brasileira de Letras. Considerado o príncipe dos poetas, ele compôs, em 1906, com auxílio do músico Francisco Braga, o Hino à Bandeira, que se oficializou como hino somente em 1922, durante a comemoração do centenário da independência e até hoje um dos principais símbolos da nossa pátria. Ele também exerceu cargos políticos e liderou movimentos defendendo a erradicação do analfabetismo e o serviço militar obrigatório, demonstrando-se ligado tanto à política quanto ao exército. Ele também era muito patriota e lutou pelo serviço militar obrigatório, além de que também é um patrono do exército brasileiro. E ele também é conhecido como poeta das estrelas pelo seu poema Ouvir Estrelas. Era isso, prof. Não tá dando para ouvir a senhora, professora. Pronto, ok. Achei que vocês iam falar mais alguma coisa, porque vocês não disseram que terminaram. Então, muito bem, excelente, tá? Pode descompartilhar aí, né? Finalizar o compartilhamento. Muito bem, muito bem. E agora, então, vamos ver o hino da Proclamação da República, né? Com a equipe K4, todos esses hinos são do parnasianismo, para vocês verem a importância do parnasianismo, né? Porque é justamente aquele período da nossa Proclamação da República, da criação do Brasil, né? Então, vamos ver da equipe 4, que é a Vitória, a Ana Ditkum, é Ditkum que se fala? A Nicole, Ana Liz e Juan Pablo, né? Deixa-me ver aqui. Vocês vão... A equipe 4, vocês querem que eu coloque aqui? Sim, professora. Deixa-me ver, peraí. Antes de... Deixa eu ver aqui. Tá. Tá ok. Então, eu vou compartilhar aqui. Já achei. Então, eu vou compartilhar agora aqui a tela com a apresentação de vocês. E vocês vão explicar, é isso? Isso. Então, podem começar. Ok. Primeiramente, para entendermos a questão do hino à proclamação à República, precisamos entender o contexto histórico em que ele está inserido, certo? Então, primeiro, nós temos que saber que a proclamação da República no Brasil, em 1889, trouxe a necessidade da criação de novos símbolos nacionais. Por isso, o Marechal Deodoro da Fonseca, presidente do país naquele momento, ordenou a criação de um concurso para escolha de um novo hino nacional. Os vencedores foram o professor, jornalista, político e escritor José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros Albuquerque, nome grandinho, né? Responsável pela letra, e o compositor e maestro Leopoldo Miguez, que foi responsável pela música. Entretanto, esse hino não foi escolhido pelo governo brasileiro para ser o novo hino nacional. De acordo com o Decreto de Lei 171 de 1890, de 20 de janeiro do mesmo ano, essa poesia passou a ser o hino à Proclamação da República do Brasil, como um dos mais significativos símbolos representativos da República. Primeiramente, eu peço perdão pelo barulho de fundo, eu estou no carro. O hino da Proclamação da República, ele é parnasiano para apresentar o culto à razão, o objetivismo e o preciosismo formal. E isso é simplesmente fundamental para o entendimento da mensagem.
Em vez de se usar do romantismo, que valoriza muito mais o indivíduo, a impessoalidade que o parnasianismo traz é fundamental para o sentimento de coletivismo da nação sobre os símbolos nacionais. Rapidão, tá dando para mim? Ok. Então, a primeira característica que a gente tem é o preciosismo pelas rimas e culta poesia, que o hino inteiro segue o esquema de rimas A, B, A, B, além do uso de rimas ricas e raras. Então, como exemplo, a gente pegou aquele trecho: seja um palho de luz desdobrado, sob a larga amplidão destes céus, este canto rebel que o passado vem remir dos mais torpes labéus. Por exemplo, céus e labéus é uma rima rara, porque são sílabas difíceis de rimar, e o desdobrado passado estão completando ali o conjunto ABAB. Outra característica que a gente encontra no hino é a linguagem rebuscada, né? Que ele usa palavras que são comuns para a classe leiga, né? Aí a gente usa de exemplos os versos Se é Mister, que de peitos valentes, nosso augusto estandarte, e vários louros colhamos louções. O objetivismo e o racionalismo também estão presentes nas características parnasianas, e o hino ele é muito direto ao estabelecer os pensamentos e as conclusões, e não tomando muito tempo com sentimentos frívolos, e sim indo direto ao ponto no objetivo principal da liberdade e esperança de um país que nascia. O que é possível observar no nosso exemplo, que a gente usou, que é: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, achamos irmãos, não tiramos hostis. É isso, esperamos que tenham gostado. Muito bem. Então, para quem não conhece, esse hino não é muito tocado, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? Espera aí. Vou compartilhar com vocês. E tem que compartilhar também o áudio. Vamos lá. Estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo, né? Sim, senhora. Tá ok. Seja um palho de luz explorado sobre a larga amplidão deste céu, deste canto rebelde o passado vem remir dos mais torpes labéus. Seja o hino de glória que vale, de esperança de um novo porvir, com visões de triunfo em vale, vem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das
Segue de ventos valentes, haja sangue no nosso pendão, sangue vivo. Acho que já foi suficiente para vocês verem, né? Vocês viram, conseguiram perceber as características que elas falaram? Que eles, o grupo falou, né? Muito bem. E matar a saudade também aí de desfile, 7 de setembro. Bom, muito bem. Equipe 5, então, vamos lá. Charles Baudelaire, Zanata, Beatriz Marques, Camila Vieira e Fiamoncini. Ai, gente. Só que a Camila Vieira e o Fiamantini faltaram. Eles não puderam vir. Mas é algum problema? Não, é que eles têm extra classe no colégio, eles fazem badminton. Ok. Tá, deixa eu botar aqui, extra classe. Muito bem. Vocês arrumaram, vocês mandaram arrumado já, né? Do Charles Baudelaire ou não? Eu tinha pedido alterações, vocês arrumaram? Sim, a gente fez alteração só na apresentação, mas não nos slides. Tá. Tá. Então, vocês querem que eu passe aqui ou vocês vão passar? Eu posso passar, eu acho. Tá, ok. Muito bem. Então, vocês podem começar se vocês quiserem. Eu já autorizei compartilhar, tá? Tá bom. Ok. A gente vai falar sobre Charles Baudelaire, eu, Zanata e a aluna Beatriz Marques. Oi, gente. Tá dando pra ouvir? Tá dando pra Sim, ouvir? sim, nós estamos ouvindo, tá? Pode dando. continuar. Eu vou começar falando mais sobre a vida do Baudelaire. Ele nasceu em Paris no século XIX. Desculpa só para lembrar o pessoal de abrir as câmeras, né? Senão a gente está olhando para o nada. Mas tudo bem, se você não tiver vontade, mas a gente está olhando tudo preto ali, né? Não, estou vendo o Baudelaire na tela, mas fica o quadrinho lá em cima com a imagem, tá? Quem puder ligar a câmera, fica melhor, mas para apresentar. Tá, peraí, vocês. O Baudelaire, como eu estava dizendo, ele nasceu no século XIX, mas ele ficou famoso mesmo na vida adulta, quando ele começou com parnasianismo, na verdade, né? E depois ele foi para o simbolismo. Ele tinha muitas dívidas, mesmo ele tendo herança do pai dele, ele tinha problema financeiro com dívidas e ele teve muitas tentativas falhas de procurar emprego, não conseguiu, mas ele sempre praticou a literatura, ele tinha um conhecimento muito bom disso. Ele se envolveu com drogas, álcool, teve problema com casamento e ele até tentou suicídio. E com isso ele teve essa fama de artista maldito. E na carreira toda dele, ele sofreu críticas da burguesia. E em 1856, ele fez a tradução do livro Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. E a partir de 1857, ele foi lá e publicou As Flores do Mal, que inaugurou o simbolismo na Europa. Então, ele saiu do parnasianismo e foi para o simbolismo. Só que a obra foi censurada por imoralidade, e aí vários poemas, 6 poemas foram excluídos. Ele teve que pagar uma multa e ele escreveu mais 6 poemas novos, que, de acordo com ele, eram os mais belos que suprimidos. E então, isso foram os marcos maiores dele, assim. Ele morreu bem cedo, com 46 anos.
Assim como a Bia falou, né? O Charles, ele, antes de publicar As Flores do Mal, ele era considerado um poeta parnasiano. E os outros demais autores parnasianos da época consideravam ele como um mestre, porque a escrita de Charles se aproximava muito das ideias parnasianas da época, que seria o positivismo, a objetividade na linguagem e o cientificismo. Além disso, Charles ele era considerado, pela maior parte dos críticos, e até hoje ele é, como um precursor da poesia moderna. Eles consideravam que o Baudelaire tinha inventado uma nova estratégia de linguagem, que é onde ele incorporaria a matéria da realidade grotesca, que era um aspecto que eles utilizavam no período realista, dentro da linguagem idealizada no romantismo. E Charles também tinha uma característica onde ele utilizava do rigor formal para escrever os seus poemas, onde ele tinha versos rigorosamente metrificados e rimados, que é o chamado rigor formal. Então, seriam versos bem organizados. E isso está nas características do subjetivismo, características do simbolismo, desculpa. E aí, dentre essas, tem a subjetividade, a musicalidade, a rima, né? Dentro da musicalidade, o pessimismo e a sinestesia, que seriam alguns exemplos. E aqui estão algumas obras dele, todas as obras dele, que seria o Salão de 1845, Salão de 1846, La Fanfarlo, As Flores do Mal, Paraísos Artificiais, Richard Wagner, a Tannhauser em Paris, Naufrágios, Curiosidades Estéticas, a Arte Romântica, Pequenos Poemas em Prosa, Diários Íntimos, Obras Póstumas e Correspondentes Inéditas, Meu Coração Desnudo, e algumas frases dele. E é isso. Muito bem. O Charles Baudelaire, ele pertence aos dois movimentos, né? Ele tem ao parnasianismo e ao simbolismo, mas ele começou na época do parnasianismo, né? Isso é importante, por isso que o outro grupo que também vai falar do Baudelaire vai achar que vocês estão trabalhando a temática deles. Não, são pontos de vista diferentes, né? Então, Baudelaire, ele foi considerado um precursor também do parnasianismo, justamente por causa do rigor formal dele, né? Excelente, tá? Muito bem. Então, agora nós vamos para o grupo 6, né? Impressionismo, que é Márcio Augusto e Rafael. Estão aí? Estou aqui, professora. Muito bem. Vocês mandaram aqui já arrumado, né? Eu posso compartilhar ou vocês querem compartilhar? Pode compartilhar. Oi? Posso? Pode. Tá, ok. Muito bem, está aí. Vocês podem apresentar o trabalho de vocês. Só seria bom se ligarem a câmera para eu ver a cara de vocês, né? Professora, eu não consigo agora. Tá, beleza, Bom. então. Não tem problema. Então, tá. O impressionismo ele foi um movimento artístico que ocorreu na França em 1874 e influenciou grande parte do Ocidente. Os pintores impressionistas eram considerados visionários e radicais, porque eles não seguiam a tradição acadêmica, e criando assim um novo estilo impressionista. Eles faziam pinturas ao ar livre, valorizando a natureza e a incidência da luz do sol, e que cada momento era influenciado de maneira diferente através da luz. Então, em qualquer parte do dia era sentimentos diferentes, emoções diferentes. Esse movimento trouxe algumas técnicas inovadoras, né, como o pontilhismo, que é uma das mais famosas, e que é a pintura do painel. O nome da pintura é Tarde de Domingo, de Seurat, e outros importantes pintores foram Monet, Manet, Van Gogh e Edgar Degas. O movimento foi sucedido pelo pós-modernismo, o neomodernismo, e se encerrou com a chegada do cubismo. Bom, agora falando sobre a literatura impressionista, né? A gente tem que influenciou a música e a literatura, principalmente no Brasil, né? Pois valorizava as emoções e sensações, né? E os escritores impressionistas estavam sempre ressaltando a importância da memória, com a busca por um tempo que não existe mais, sempre focando nos sentimentos individuais e nos aspectos psicológicos dos seus personagens.
oposição ao passado realista, os impressionistas rompiam completamente com o passado, sem concessões aos gostos populares e se recusando a sacrificar a complexidade da visão artística e a soberania da linguagem literária. A escritura artística, né, onde possuíam várias metáforas, metonímias nas suas obras, com uma linguagem acadêmica e rebuscada, buscando sempre registrar as impressões dos narradores e dos personagens. O romance psicológico, né, histórias narradas do ponto de vista do herói-autor, ou também do ponto de vista plurifocal. E aqui no Brasil foi implementada pela Academia de Belas Artes, né, e vale ressaltar também que aqui no Brasil o impressionismo foi mais um movimento literário do que um movimento artístico em si, né. E os principais escritores, nós temos o francês Marcel Proust e os brasileiros Graça Aranha e Raul Pompeia. E é isso, professor. Muito bem, excelente. É isso mesmo. E nós temos agora a equipe 7, Gabriele, Veiga e Alonso. É isso? Vocês estão aí? Peraí, grupo 7, só um instantinho, que eu vou verificar. Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém aí do grupo 7, não, né? É que eu tinha feito uma anotação aqui. Aqui. Grupo 7. Tá, não tem nenhuma anotação aqui. Então, beleza. O grupo 7 a gente pula. Vamos ver o grupo 8, que é sobre o decadentismo, né? O grupo 8 está aí? O grupo 8 enviou aqui o trabalho. Grupo 8, Piscinato, Harmachuk, Adalto, Luiz Henrique Grau. Vocês estão aí? Não? Eu acho que esse grupo aqui tá. Então, vamos pular, que eu acho que eles são os que tinham esta classe hoje. Depois eu verifico ali na informação. Tá? Muito bem. Então, vamos pular para o 9, né? Quem não está apresentando, eu estou anotando aqui, mas depois eu vejo se mandaram. O Adalto tinha treino, mas eu tenho que ver o resto da equipe dele. Vamos então para o grupo 9. Manifesto Decadente, de Anatoly Vaju, Ana Vitória, Cohen, Camille... Ah, esse aqui é o da Enag, tá. Vamos pular. Eles vão apresentar depois que a Enag tinha atividade. E agora já vamos para o grupo 10, então, né? A Estética Simbolista nas Artes. Marco Antônio e Lobo. Opa, boa tarde. Boa tarde. Sou o Lobo. Deixa eu só pegar aqui. Pode compartilhar ou a senhora tem o banner? Você é que sabe, pode compartilhar. Tá, Liberei para vocês compartilharem. Deixa eu ver se está indo. Deixa eu ver, não sei se está... Como é que está aparecendo? Está aparecendo sim, estamos vendo. Tá, beleza. Deixa eu só pegar aqui. Arrumar certinho. Beleza, então... A estética simbolista nas artes, ela usava muito do impressionismo, muitas técnicas do impressionismo, como tonalidade das cores, com a luz do sol, as figuras têm um contorno muito nítido, muitas sombras, com luzes de várias cores, muitas tintas misturadas nas cores, né? E o que dava uma estética bem característica nas artes simbolistas. E ajudava muito a dar até, às vezes, em algumas pinturas, um tom meio psicodélico, algumas características super coloridas. Aí também tinha a parte da subjetividade, que o Marco vai falar. Eu vou falar primeiro sobre um ponto específico, né, uma característica específica, que é a subjetividade, em que a arte simbolista tem esse contraponto com o naturalismo e realismo, que é o subjetivismo.
onde os artistas pintavam de forma que gerava diversas interpretações nas pessoas, onde tem um pensamento meio que cada sujeito teria sua verdade e a ideia do sujeito projetaria o objeto. Prega também o desapego com o materialismo e maior atenção à espiritualidade. E a produção das artes era baseada na intuição. E agora o Lobo vai falar sobre o anticientificismo. O anticientificismo, ele tinha bastante inspiração andava junto com a subjetividade, porque a subjetividade criava várias interpretações. Então no anticientificismo a gente tinha várias figuras ali religiosas, espirituais. Dá para ver ali, por exemplo, na pintura do Grito, dá para ver uma figura ali que você vê ali mais ou menos uma pessoa, mas parece ali um espírito. Se vê outras pinturas também, sempre vai ter ali uma figura, geralmente tem algumas com anjos, outras com a figura da morte, sempre indo na contramão do cientificismo, né? E sempre variando bastante, mostrando essas partes que não eram comprovadas pela ciência e sendo bastante característico também na estética simbolista das artes. E agora eu vou falar, em geral, assim, das características da arte simbolista, que é a aplicação arbitrária das cores, temas ligados a pecado, morte, aquela coisa obscura, e a religião também, um pouco. Retomada de conceitos românticos, como emoções e individualismo. E fantasia, temas sombrios e misteriosos, como se pode ver que as cores são bem escuras algumas, dando aquela confusão assim, dando aquele entender meio de filme de terror mesmo, coisa assim, de mistério. E eu acho que é isso. Muito bem, pode dar o stop share aí. Muito bem. Eu tinha um outro, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, vamos para o próximo grupo, que é a equipe 11. O que houve aqui? Estão falando aí? Vocês estão falando o que aqui no grupo, gente? Tá, muito bem. Grupo 11, Laura, Júlia, Isabela, Lugnani. Estão aí? Oi, prof. Oi. A gente fez vídeo, a gente não vai apresentar. Tá, ok. Vocês me enviaram, né? Deixa eu ver aqui. Uhum. Tá. Então, peraí. Já vou compartilhar. Mas vocês estão aí, né? Júlia, Laura está aí também e a Isabela também? Só eu tô aqui que elas tinham coisa para fazer à tarde. Tá. Então, eu vou compartilhar aqui. E vamos acompanhar a apresentação delas. Vamos lá. Todos estão vendo, né? Sim. Olá, eu sou a aluna Laura e juntamente com as alunas Isabela, Lugnani e Júlia, a gente vai apresentar o trabalho de português. O nosso tema abordado foi a estética simbolista. E o simbolismo, ele foi uma tendência literária que teve o seu surgimento na França, no final do século XIX. E é considerado num período pré-moderno. Ele teve o seu desenvolvimento principalmente na poesia. Os simbolistas, eles tinham uma visão de mundo muito pessimista, então era uma linguagem marcada pela imprecisão e pela transmissão das emoções. E a ideia principal, não apenas na arte, mas também na literatura, era que não deveria ser retratado apenas o ponto de vista da realidade. Então, por isso que a literatura simbolista foi muito em contra
às correntes cientificistas e positivistas do final do século XIX, porque a Europa vivenciava o início da Segunda Revolução Industrial, que trazia as ideologias do empirismo e do determinismo. Então, havia um otimismo muito grande no avanço da indústria, que era expressado na ideia do progresso. Mas, entretanto, os simbolistas eles perceberam que no surgimento das metrópoles, no avanço da indústria, veio a desigualdade social, a miséria, a pobreza, a sujeira industrial e a exploração da força de trabalho, o que causou uma decadência muito desesperadora, porque era algo que não tinha nada a ver com o ideal progressista. E com isso, eles questionavam as conclusões racionalistas e mecânicas que estavam em destaque na época, porque elas não davam espaço à existência do sujeito. Então, eles queriam algo além do materialismo e do empirismo. Eles queriam algo que seria recuperado por meio da linguagem poética, que seria o sentido de universalidade. Eu vou falar também um pouco dos principais escritores da época. Temos o Charles Baudelaire, que era autor da obra As Flores do Mal, 1857, e ele foi considerado um marco no simbolismo literário. Temos Eugênio de Castro, que foi um poeta simbolista português, Alfonso de Guimarães, que também foi um poeta simbolista e neorromântico mineiro. Temos João da Cruz de Souza, que foi o principal poeta do simbolismo brasileiro, e Camilo Peçanha, que foi um dos mais importantes poetas do simbolismo em Portugal. E agora eu vou passar para a Isabela Lugnani, que vai falar sobre as características da estética simbolista. Oi, meu nome é Isabela Lugnani e eu vou dar continuidade a algumas das características da estética simbolista. A primeira delas, que a gente vai colocar aqui nesse vídeo, é a musicalidade, que é muito presente nos versos de poemas, por exemplo, do simbolismo. A gente tem também figuras de linguagem muito comuns, como a antítese, a aliteração e a sinestesia. Também a gente tem muito forte a religiosidade, que é muito característica. Nos poemas e nas obras simbolistas, fala-se muito de Deus e de religião. A gente tem também a subjetividade e a misticidade, então nunca é alguma coisa definida, alguma coisa objetiva, como por exemplo no realismo. É sempre algo que fica um resquício de dúvida, alguma coisa ou alguma coisa mais obscura. A gente tem a linguagem vaga, né, que é parecido com o que eu mencionei antes, né, de ser alguma coisa sempre discreta, obscura. A gente tem o uso de figuras de linguagem, que a gente mencionou ali, antítese, aliteração e sinestesia. E é muito característico também o desejo pela morte. Então, os autores simbolistas sempre demonstravam muito esse desejo pela loucura, pela morte, pelo fim, porque eles eram muito melancólicos. É isso. Agora a aluna Júlia vai demonstrar essas características no poema que a gente colocou no nosso banner digital. Olá, eu sou a aluna Júlia e eu vou dar continuação no vídeo sobre a estética simbolista, que nas duas primeiras partes já foi falado pela aluna Laura e pela aluna Isabela Lugnani. E agora eu vou exemplificar essas características da estética simbolista por meio de um poema. O poema que a gente escolheu foi o poema Esmalha, de Alfonso de Guimarães, e eu vou ler agora trechos desse poema. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. O que a gente pode perceber dos trechos desse poema, é o desejo pela morte, quando ele fala que queria subir ao céu, queria descer ao mar. A gente também pode perceber a religiosidade, quando ele fala de Deus. As asas que Deus lhe deu rufaram de par em par. Também o misticismo, quando ele fala sobre Deus, sobre alma.
E também a gente pode perceber a musicalidade nos versos, no poema, que ele usa muito das rimas, da assonância, que é a repetição de vogais. E nesses trechos foi essas características que a gente conseguiu encontrar. E foi esse o vídeo sobre a estética simbolista apresentado pela aluna Júlia, a aluna Isabela Lugnani e a aluna Laura. Muito bem, muito bem. Tá ok. Alguma dúvida para essas alunas? Não, né? Então, vamos para a equipe 12, Nicole Cunha, Pecente e Loreta. Que agora vamos falar do Baudelaire, mas já no simbolismo. Estão aí? Oi, prof. Oi. Você quer que eu projete ou vocês vão projetar? Então, a gente vai apresentar o vídeo. Que vocês me mandaram? Sim, eu mandei no e-mail lá. Tá, só um minutinho. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu voltar para o começo. Então, eu vou compartilhar. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês falam, tá? Nesse vídeo vamos falar sobre Charles-Pierre Baudelaire, um poeta francês que era conhecido como pai do simbolismo. Baudelaire nasceu em Paris, França, no dia 9 de abril de 1821 e foi a óbito com 46 anos no dia 31 de agosto de 1867. Foi um artista polêmico na época. Era poeta, crítico e jornalista. Aos 6 anos de idade, ficou órfão do pai, o que fez com que ficasse bem apegado à mãe, e não tinha uma relação muito boa com seu padrasto. Recebeu a herança do pai aos 21 anos, na mesma época que vivia com dívidas e desenvolvendo problemas com drogas. A reputação de Baudelaire era relativamente boa. O viam como revolucionário, dandy, boêmio, um poeta maldito. Poeta maldito são poetas que seguem um estilo de vida diferente do resto da sociedade, que divergem das regras. E dandy significa homem estiloso, com ótimo senso estético, mas estes nem sempre eram nobres. Admirava tanto Edgar Allan Poe que chegou a fazer tradução de seus livros. Baudelaire começou a escrever poemas em 1878, seu primeiro poema sendo Incompatibilidade, traduzindo do francês. Percebe-se desde o título da obra que há traços melancólicos no poema. Era considerado o pai do simbolismo, pois foi o último romantista e o primeiro simbolista. Subjetividade, valorização do inconsciente, misticismo, musicalidade, pessimismo, aliteração, busca de um mundo ideal, preferência pelo impalpável, sinestesia e vigor formal. As Flores do Mal foi a principal obra de sua carreira, porém só foi reconhecida após sua morte. Começa a ser escrita em 1841 e foi publicada em 1857, 10 anos antes da morte do autor. Todos os poemas deste livro possuem linguagem sucinta e imagens grotescas. É uma coletânea de 166 poemas escritos desde seus 20 anos de idade, com diversos temas abordados, como amor, tédio, morte, exílio, decadência da humanidade, erotismo, expulsão do paraíso e pessimismo. Esse livro foi considerado imoral para autoridades da época. Por conta disso, Baudelaire foi processado e teve 6 poemas excluídos. Além do mais, foi duramente criticado por estar muito ligado ao movimento romantista. Por mais que tenha recebido muitos comentários negativos na época, acredita-se que As Flores do Mal tenha inaugurado o movimento simbolista na Europa. Às vezes, por prazer, os homens de equipagem pegam um albatroz, enorme ave marinha que segue, companheiro indolente de viagem, o navio que sobre os abismos caminha. Mal o põe no convés por sobre as pranchas rasas. Esse senhor do azul, sem jeito e envergonhado, deixa doridamente as grandes e alvas asas, como remos cair e arrastar-se a seu lado. Que sem graça é o viajor alado sem seu nimbo. Ave tão bela, como está cômica e feia, o irrita chegando ao seu pico
um cachimbo. Outro põe-se a imitar um enfermo que cocheia. O poeta é semelhante ao príncipe da altura, que busca a tempestade e ri da flecha no ar. Exilado no chão, em meio à corda impura, as asas de gigante impedem-no de andar. Muito bem, Nicole, né? Ok. Tá ótimo. Tá. E equipe 13, Mallarmé, Chemin, Júlio César, Samuel, Carvalho, João Vitor. Estão aí? Ah, não, eles não estarão aqui. Eles têm treino. Só um minutinho, deixe-me. Só um minutinho. Eu vou compartilhar com vocês, então, a apresentação deles, tá ok? Etienne Mallarmé, mais conhecido pelo seu pseudônimo Stéphane Mallarmé, nasceu em 18 de março de 1842, em Paris, na França. Stéphane foi uma criança bastante solitária, uma vez que com apenas 5 anos teve de lidar com a morte de sua mãe, e aos 13, de sua irmã. Seu pai, Nuno Mallarmé, desejava que ele fosse oficial. Entretanto, Etienne rumou em outra direção, a de ser poeta. Contudo, por questões majoritariamente financeiras, ele lecionou aulas de inglês no Liceu Tournon. Etienne morreu na França, aos 56 anos, no dia 9 de setembro de 1898. Mallarmé foi um dos mais famosos representantes do movimento simbolista e um dos primeiros. Trouxe consigo uma revolução na poesia do final do século XIX, com textos altamente elaborados e de difícil entendimento, e muitas vezes considerados obscuros. Caracterizado pela musicalidade e experimentação gramatical, suas obras mais famosas foram Um lance de dados jamais abolirá o acaso e A Cesta de um Fauno. Porém, Stéphane não conseguiu terminar seu maior feito, a grande obra em vida. Brisa marinha. A carne é triste, e eu li todos os livros, todos. Fugir, além! Eu sei que há pássaros já doidos por se ver entre os céus e a espuma do alto mar. Nada, nem os jardins refletidos no olhar, retém meu coração que já no mar se aninha. Nem à noite a luz da lâmpada sozinha, sobre o papel vazio, intangível de brilho, e nem a mulher moça amamentando o filho. Hei de partir, vapor de mastros oscilantes, ergue a âncora para regiões extravagantes. Um tédio desolado, entre anseios intensos, ainda acredita no supremo adeus dos lenços. E esses mastros, talvez cheios de maus presságios, são dos que um vento faz vagar sobre os naufrágios, sem ilhas férteis e sem mastros de veleiros. Mas, ó minha alma, ouve a canção dos marinheiros. Com a leitura do poema, que foi traduzido por Guilherme de Almeida, nota-se algumas características dos poemas simbolistas, como os versos alexandrinos clássicos, e nota-se também a musicalidade nas rimas emparelhadas, que não repetem nenhuma rima durante o poema. Mostram também a sugestividade, quando o autor incita uma viagem rumo ao desconhecido dos oceanos. O uso também da linguagem imprecisa e a caracterização da vontade do eu lírico com o mistério apresentado pelas partes que constituem o navio. Aborda também o misticismo, quando cita os maus presságios dos mastros e o individualismo ao deixar uma moça amamentando o filho aos prantos. A mesma dá adeus com seus lenços ao homem que já está entediado com sua vida branca e vazia como papel. Ele também sugere a morte, ao citar os maus presságios dos mastros, que seriam os naufrágios, as ilhas inférteis e os mastros quebrados. Porém, a sua vontade de se jogar na imensidão continua, e sua alma canta a canção dos marinheiros, sugerindo provavelmente o seu fim. Há também o uso de figuras de linguagem, quando o autor cita a carne é triste e a minha alma ouve. Ambas são prosopopeias. Muito bem, esse foi o trabalho
do grupo 13 e o grupo 14, Powerline, que é Sofia Cadamuro, Luan Jorge, Felipe Reuse, Gabriela Lemos e Raíssa. Estão aí? Sim, prof. Ah, muito bom. Vocês fizeram vídeo com poema, é isso? A gente mandou o link do YouTube para a senhora. Isso, tá. E vocês vão apresentar, né? A tela ou a senhora quer apresentar? Não, vocês apresentam. Eu compartilho, pode deixar que eu compartilho aqui e vocês apresentam, né? É um vídeo. Ah, o vídeo tá tudo? Ok. Eu pensei que o vídeo era só poesia. Peraí, então, deixa eu dar um stop. E é porque é tanto trabalho que eu não lembrava mais. Peraí. Deixa eu me compartilhar. Vamos lá. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o poeta simbolista francês Paul Verlaine, o chamado Príncipe dos Poetas. O nosso grupo é composto pelos alunos Sofia Cadamuro, Raíssa, Gabriela Lemos, Luana Jorge e Felipe Reuse. Paul Verlaine foi um renomado e controverso autor simbolista do século XIX. Sua poesia melancólica só teve o devido reconhecimento ao final de sua vida, e foi então tomado como o príncipe dos poetas franceses durante sua geração. Paul nasceu em Metz, ao norte do país. Tinha um pai autoritário e uma mãe superprotetora, que associava a paisagem melancólica do colégio que estudava, o Colégio de Ensino Secundário Imperial Bonaparte, e os livros de Baudelaire, o amor proibido que nutria pela prima, desenvolveu hábitos destrutivos desde muito cedo. Verlaine frequentava com frequência o Salão de Marquise, onde teve contato com diversas figuras do meio poético francês, entre elas Anatole France, Emmanuel Chabrier e Charles Cros, além de engajar-se em movimentos sociais, entre elas a Comuna de Paris, da qual foi líder de imprensa. Sua primeira coleção de poemas publicada foi Poemas Saturninos, cuja crítica classificou o autor como um poeta promissor e original. O poeta, após o fim da Comuna, recebeu uma carta do seu amante, Arthur Rimbaud, que o convenceu a ir para Bruxelas, culminando no seu divórcio em 1872. Em uma noite, bêbado, Verlaine disparou contra Arthur 2 vezes, porém este ficou apenas levemente ferido, enquanto aquele foi preso. Sua saída da prisão foi subsequente à publicação da obra Amor Sem Palavras, e então tornou-se professor de línguas durante 2 anos em Londres, sendo removido da posição após um relacionamento amoroso com um dos seus alunos. Poucos anos depois, teve-se um estado decadente na vida do poeta, devido à morte recente de um dos discentes do qual nutria relações afetivas. Voltou a morar com a mãe e tornou-se escravo do absinto e do álcool. Entretanto, foi nessa época que recebeu o devido reconhecimento artístico. Faleceu em Paris aos 52 anos. O poeta simbolista Paul Verlaine publicou 32 obras ao longo de sua vida, sendo que a primeira a ser publicada foi Poemas Saturninos, em 1866. Contudo, o poeta teve seu primeiro poema publicado em 1863, no jornal francês Jornal do Progresso Moral, Literário, Científico e Artístico. Os textos de Verlaine eram muito sinestésicos, sugeriam imagens, ideias e sensações. Também possuíam características pessimistas, intimistas, eram subjetivos e tinham uma musicalidade intensa. Além de escrever sonetos, Verlaine compôs em prosa e em versos livres. Dentre suas obras de poemas, a que mais se destaca é Poemas Saturninos, enquanto dentre suas obras em prosa, a mais reconhecida é Os Poetas Malditos, publicado em 1884. O poeta também publicou outras obras em forma de poema: Os Amigos, Festas Galantes, A Boa Canção, Romance Sem Palavras, Arte Poética, Sabedoria, Há Muito Tempo e Não Muito Tempo, Primavera, Amor, Em Paralelo, Dedicações, Mulheres, Homens. Felicidade, Sentido, Canções para Ela, Liturgias Íntimas, Elegis, Odes em sua homenagem, No Limbo, Epigramas, Cadeira, Inventivo, Sonetos da Bíblia e Obras Esquecidas.
Ademais, Verlaine publicou obras em prosa: Os Poetas Malditos, Louise Leclerc, Memórias de um Viúvo, Meus Hospitais, Minhas Prisões, 15 Dias na Holanda e Confissões. Vamos falar agora de um dos poemas de Paul Verlaine com características simbolistas mais marcantes, chamado Arte Poética. Música acima de qualquer coisa, e prefere o ímpar, menos vulgar, que é bem mais vago e solúvel no ar, que nada pesa e que em nada pousa. É bom também que saibas medir teus termos, não sem certo descuido. Nada melhor do que o poema fluido, que é o indeciso, o preciso unir. É um lindo olhar entre rendas raras. É a luz que treme ao sol vertical. É por um céu de calma outonal, a mescla azul das estrelas claras. Nós só queremos o meio tom. Nada de cor, somente a nuança. Ó, a nuança é que faz a aliança, do sonho ao sonho e do som ao som. Evita sempre a ponta daninha, o cruel espírito e o riso alvar, que apenas fazem o azul chorar, e esse alho, enfim, de baixa cozinha. Toma a eloquência e esgana, farás bem em agir energicamente, tornando a rima um tanto obediente. Quem sabe lá do que ela é capaz? Música, sempre e cada vez mais. Seja o teu verso a cousa evolada, que venha a nós de uma alma exilada, em outros céus para outros ideais. Seja o teu verso a boa ventura, esparça o áspero ar da manhã, que vai cheirando a giesta e hortelã, e tudo mais é literatura. O poema começa com seu título fazendo alusão a uma das obras de Aristóteles, onde o poeta grego apresenta características que deveriam ser utilizadas para a elaboração de textos poéticos. Ou seja, Verlaine, em sua obra, tem por objetivo propor um novo ideal de poesia. A primeira estrofe do poema inicia mostrando que o simbolismo considera a musicalidade mais importante do que a literatura e que a subjetividade será uma de suas características. Além disso, esse movimento valorizava informações vagas e abstratas. Na próxima estrofe ocorre uma intertextualidade com o parnasianismo, reconhecendo a objetividade temática, a métrica rígida, a formalidade linguística, a descrição de objetos banais ou elementos da natureza. Porém, em outras estrofes podemos destacar o desprezo pelo excessivo valor que o movimento literário anterior dava à escolha vocabular e à objetividade.
Enquanto no parnasianismo o ideal poético estava ligado à questão estética, o simbolismo valoriza aquilo que só pode ser percebido pelos sentidos, como podemos ver na sexta estrofe. Na terceira estrofe, identificamos outra característica típica do simbolismo, a sinestesia, onde ocorre a mistura de sensações. Na estrofe 5, temos um exemplo de personificação e de uso de iniciais maiúsculas sem contexto gramatical para tal, dando um valor absoluto a tais palavras. Obrigada por terem assistido. Muito bem, muito bem. Tá. É isso aí. E agora que a gente viu o Paul Verlaine, a gente vai ver Rimbaud, tá? Arthur Rimbaud. Vocês mandaram o vídeo na equipe 15, Eduarda Bitarello, Gabriela Nunes, Raeli, Mariana Tonenco e Andrade, é isso? Não, vocês mandaram o PDF. Tem alguém do grupo 15 aí? Não tem, então. Vamos pular. 16, Jean Moraes. Oi, alguém está me chamando? Camila? Camila Lopes? Então lá, o que houve, Camila? Você vai apresentar? Sim, vocês podem apresentar na quarta-feira. Ok, beleza. Equipe 17. Tá. Sem problemas. Equipe 16 fica na quarta. Equipe 17, Eugênio de Castro. Estão aí Ana Sá, Gabriela Dias, Helena Jubanski, Laura Rossini. Também não? E a equipe 26 que pediu para apresentar hoje, já passando pelo paranaense, né? Pelo simbolismo paranaense. Estão a equipe 26 do Dário Veloso. Canelossi, Luana Rocha, Alice... Sim, estamos aqui. Muito bem, muito bem. Gente, olha só, eu queria saber de vocês, se vocês preferem fazer na quarta ou se vocês preferem continuar depois a apresentação amanhã, já que muita gente tem atividade justamente na segunda e na quarta. Daqui a pouco eu vou fazer até uma votação aí. Enquanto vocês pensam aí, vou fazer uma votação depois da apresentação desse grupo 26, ok? Equipe 26, vocês mandaram um vídeo com a poesia, é isso? E o banner? Como é que vocês vão fazer, equipe 26? Hã? A gente entregou o vídeo e o banner. Tá, vocês querem que eu passe o vídeo, é isso? Com um poema. Hã? Tá. Vocês querem que eu passe o vídeo, né? É só passar o vídeo. Tá. É. Então, beleza. Só um minutinho. Então, vamos lá. Dário Persiano de Almeida Veloso, nascido no Rio de Janeiro em 26 de novembro de 1869, foi um escritor e poeta simbolista. Mudou-se para Curitiba em 16 de setembro de 1885, aos 16 anos de idade. Ao chegar na cidade, estudou no Partenon Paranaense e no Instituto Paranaense. De 1889 a 1893, trabalhou em repartição de polícia e na Secretaria da Fazenda do Estado. Em 21 de novembro de 1893, casou-se com Escolástica Moraes, o qual teve 12 filhos. As obras de Dário Veloso são Primeiros Ensaios, de 1889, Esquifes, de 1896,
Alma Penitente, de 1897, Escotéricas, de 1900, Derrocada Ultramontana, de 1905, No Sólido do Amanhã, de 1905, Voltaire, de 1905, Compêndio da Pedagogia, de 1907, Helicon, de 1908, Moral dos Jesuítas, de 1908, Rudel, de 1912, Da Tribuna e da Imprensa, de 1915, Do Retiro Saudoso, de 1915, Livro de Alir, de 1920, Pitagorismo, Horto de Lises, de 1922, Símbolos e Miragens, de 1922, No Limiar da Paz, de 1923, Efêmeras, de 1924, Templo Maçônico, de 1924, A Trança Loura, de 1925, Cinerário, de 1929, As Encantadas, de 1933, Jesus Pitagórico, de 1936, Atlântida, de 1938, Flauta Rústica, de 1941, Fogo Sagrado, de 1941, Psiques, de 1941 e Lições de História, de 1949. Vênus pagã, olhos de sete estrelo, a cabeleira rútila fugindo. Amei-te, amor, nos olhos tens fugindo, volúpia, luz, o sol de teu cabelo. A luxúria findou, astro maldito, rolei do azul aos pélagos ientes, procurava minha alma, além distantes, lotes colhi nos édens do infinito. Morreste, ao val da sombra, compungido, boa que foras para meus delírios, levei teu nobre coração partido. Só então, osculando o altar de pedra, a luz morrente de funéreos círios, tua alma ouvi, a minha irmã, Paredra. As características simbolistas do poema Paredra são sinestesia, como no verso tua alma ouvi, minha irmã Paredra, misticismo, por exemplo, em Vênus pagã, olhos de sete estrelo, musicalidade, em rolhei do azul aos pélagos iantes, procurava minha alma além distantes, aversão pela morte, em procurava minha alma além distantes, e letras maiúsculas no começo de cada verso. Muito bem, muito bem. Então, eu quero saber... Peraí. Deu um problema aqui. E aí, o que vocês acham a gente apresentar durante 2 dias, já para não ficar muito longo? Parte apresenta amanhã, de quem ainda não apresentou, e parte apresenta hoje. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma pesquisa aqui. Ele não foi. Deixa eu ver. Tem alguém aí? Hã? Vocês já cansaram? Prof, Oi. se for amanhã, que horas que começa? Às 15 horas, porque o pessoal tem aula, né, até chegar da aula. Por isso que eu queria saber de vocês, né? O que é melhor? Quem queria apresentar amanhã? Prof, quem apresentou hoje precisa vir amanhã de volta na live ou daí não precisa? Não, é que assim, o conteúdo ele vai cair no questionário, né? Então, se vocês estiverem presentes, né? Vocês vão acompanhar o conteúdo. Deixa eu ver. Deixa eu ver as apresentações. Deixa eu ver. Não foi.
Vou colocar aqui para ver quem que prefere, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que vocês vão... Não abrir o questionário, quero ver aí o que vocês preferem nas apresentações. Só tem 39 aí. Quem prefere amanhã às 15, quem prefere a quarta, quem prefere uma parte amanhã e uma parte na quarta, para a gente não atrasar muito, né? Não prolongar muito. Vou abrir o questionário amanhã, tá? Quarta-feira vocês têm prova? E a Tem maioria... prova de história, prof. Acho que talvez sociologia vá ter também, e acho que inglês. Sociologia, ele disse que não ia fazer na segunda e na quarta por causa do nosso trabalho. Mas história na quarta, prof. Ah, bom. Mas a maioria aqui está escolhendo na quarta, então vamos ver quem mais aí que prefere aí, então. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir amanhã uma apresentação, então, às 15 horas, para quem não pôde apresentar hoje, por causa de motivos diversos, e parte apresenta na quarta-feira também, ok? E amanhã aí a gente conversa na aula, tá ok? Beleza? Que aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. A maioria preferiu na quarta-feira. Estão vendo? Mas eu acho que a maioria das pessoas não tinha se ligado que quarta tinha prova. Oi? Acho que a maioria das pessoas não tinham se ligado que na quarta tinha Pois prova. é. Então tá, então em princípio a gente faz amanhã às 15 horas e a gente conversa na sala de aula amanhã, tá ok? Beleza? Vamos Beleza. encerrar. Oi, diga. Não, tô só concordando. Tá, então amanhã a gente conversa na sala de aula, então em princípio a gente dá prosseguimento amanhã às 15 horas, tá? Para quem ainda não apresentou. Quem não puder apresentar amanhã, aí apresentaria na quarta, aí não precisa estar todo mundo presente. O importante de vocês estarem presentes é para responder o questionário, que o questionário vai cair todo esse conteúdo que nós estamos vendo, tá? Beleza? Então, vou encerrar por hoje e amanhã a gente conversa na sala de aula. Obrigada, então. Tá ok? E até amanhã. Tchau, professora. Tchau. Tchau, prof. Tchau, professora. Tchau. Tchau, prof.